O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou memoriais na arguição de descumprimento de preceito fundamental 572, em que o partido Rede e Sustentabilidade questiona o chamado inquérito das fake news, o inquérito 4781. O processo deverá ser analisado pelo plenário na próxima semana. Em sua petição, Aras destaca que o inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes é sui generis e não poderia tramitar da forma como está sendo conduzido, já que está assumindo funções do Ministério Público e utilizando o aparato estatal nessa investigação. Sendo assim, defende Aras, o inquérito não poderia ser conduzido sem a participação do Ministério Público que, além de ser o titular da ação penal, é responsável também por garantir os direitos fundamentais dos investigados. Aras aponta que o inquérito, da forma como vem sendo conduzido, cria um estado de insegurança jurídica que acaba por atingir a honorabilidade não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Ouça trechos da petição do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Manifestou-se a Procuradoria-Geral da República pela legitimidade da instauração do inquérito sui generis previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que, per si, não obstante a dubiedade procedimental, não apresenta violação a preceito fundamental se, e somente se, a tramitação processual guardar os limites próprios ao sistema acusatório. Ressaltando-se, uma vez mais, que o conteúdo do inquérito 4781, denominado Inquérito das Fake News, não é objeto desta DPF, mas tão somente a conformação de sua instauração e processamento à Constituição Federal, é oportuno esclarecer que aquele processo, iniciado como investigação preliminar a partir de um procedimento administrativo interno com 162 folhas, no qual constava um apanhado de cópias de postagens em redes sociais, quando veio pela primeira vez à Procuradoria-Geral da República, já contava com 25 volumes em mais de 5.000 folhas e 65 apensos. Hoje, o processo já conta com 74 apensos, cada um tratando de fatos distintos e sem conexão entre eles, revelando o procedimento de serem juntados aos mesmos autos, sob mesma numeração e mesma relatoria, novos apensos, cada um contendo novos fatos, envolvendo pessoas ou grupos de pessoas distintas. Destaque-se que, entre os fatos separados nos autos por meio de inúmeros apensos, não há qualquer liame objetivo ou subjetivo, salvo a circunstância de todos se referirem a manifestações agressivas por parte de diversos cidadãos sem prerrogativa de foro contra o Supremo Tribunal Federal ou os seus integrantes. Os primeiros investigados com prerrogativa de foro vieram a aportar nos autos, a partir de indícios de participações em manifestações atentatórias ao STF, apenas nos recentes apensos de números 70 e 74, os quais investigam, respectivamente, o chamado Gabinete do Ódio e as manifestações do ministro Abraham Weintraub, reveladas em trechos da reunião ministerial ocorrida em 22 de abril de 2020 e documentadas no âmbito do inquérito 4831. Mais de 90% dos autos do inquérito 4781 já foram declinados para a primeira instância ante os elementos coligidos para as providências cabíveis, inclusive com a participação da Procuradoria-Geral da República, subsistindo menos de 10 dos aludidos apensos ainda em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, das cerca de 10.000 páginas que compõem todo o processo, em um volume principal e 74 apensos, apenas cerca de 2% delas consistem em elementos de prova com indícios de participação de pessoas com prerrogativa de foro. Consistem, em sua maioria, na documentação de atos supostamente criminosos perpetrados por centenas de cidadãos. O procedimento de gradualmente serem acrescidos inúmeros apensos ao inquérito 4781 para a investigação de fatos novos, embora abarcados no escopo delineado na Portaria 69, acaba por reforçar a argumentação do Partido Rede e Sustentabilidade, no sentido de que o ato atacado nesta DPF acabou por instaurar procedimento investigatório com objeto aberto.
Por essa mesma razão, peticionou este PGR, nesta data, nos autos do inquérito 4781, para que apensos nos quais ainda subsiste linha investigativa que aponta para a participação de detentores de foro por prerrogativa de função, sejam autuados como processos independentes. Após manifestação meritória nesta DPF e manifestações no aludido inquérito 4781, contrárias à realização de diligências contra cidadãos sem prerrogativa de foro no STF, que exorbitariam de uma investigação preliminar, revelando-se desproporcionais a uma investigação prévia, a excepcionar a condução pelo juízo natural, surgiu fato novo, motivador do pedido cautelar incidental de suspensão daquele procedimento investigatório até manifestação do plenário da Suprema Corte nesta ação de descumprimento de preceito fundamental. Isso porque, em 27 de maio último, a Procuradoria-Geral da República viu-se surpreendida com notícias na grande mídia no sentido de terem sido determinadas dezenas de buscas e apreensões e outras diligências contra pelo menos 29 pessoas, sem a participação, supervisão ou anuência prévia do dominus litis, que, ao fim e ao cabo, é destinatário dos elementos de informação coligidos na fase inquisitorial. Destaque-se que, ante a natureza sui generis do mencionado inquérito e a dimensão das medidas policiais determinadas naqueles autos, das quais a PGR manifestou-se favorável, em parte, por entender que, ante os elementos até então coligidos, haveria meios menos gravosos para o aprofundamento das investigações, ante a superveniente realização de diligências determinadas por iniciativa do ministro relator, entendeu este PGR que, para se conferir segurança jurídica e mesmo preservar a rigidez dos elementos probatórios, seria necessária a suspensão do curso daquele inquérito, não só dos 2 apensos nos quais determinadas as diligências, mas de todo o processo, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal pudesse definir os contornos desse inquérito atípico instaurado no âmbito da Suprema Corte, que não pode ser compreendido com auspícios inquisitoriais. Assim, ao entendimento de que, no inquérito 4781, configurou-se investigação criminal sui generis com objeto demasiadamente ampliado e com a determinação de diligências próprias de polícia judiciária contra investigados sem prerrogativa de foro, desproporcionais a uma investigação administrativa preliminar, surgiu novo contexto com o aprofundamento da insegurança jurídica que cerca o aludido inquérito e risco de nulidade de provas nele coligidas ante a inobservância do sistema acusatório. Tal evento reforçou a necessidade de exame do objeto desta DPF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para serem definidos os contornos daquele atípico inquérito instaurado no âmbito da Suprema Corte, conferindo legitimidade e segurança jurídica a tais inquéritos criminais instaurados de ofício. A participação do Ministério Público faz-se necessária não só porque é o destinatário precípuo dos elementos informativos colhidos em qualquer tipo de investigação criminal, como também porque, como custos iuris, deve assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados, principalmente diante de medidas restritivas de direito. Portanto, investigações preliminares não transitam diretamente entre a autoridade judiciária responsável e o organismo policial designado para prestar auxílio na condução da investigação, a Polícia Federal. A supervisão do dominus litis é indispensável. Enquanto a Suprema Corte não estabelecer com clareza os critérios e balizas para o inquérito previsto no artigo 43, cumulado com o artigo 56, incisos 5 e 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, haverá um estado de insegurança jurídica que acaba por atingir a honorabilidade não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Para tanto, de modo a compatibilizar o inquérito previsto no artigo 43 do Regimento Interno com a Constituição Federal e as leis vigentes, as seguintes medidas mínimas de conformação procedimental hão de ser adotadas. 1.
há de se franquear ao Ministério Público a constante participação no procedimento investigativo, visando a proteção de direitos e garantias fundamentais dos investigados e a colheita de indícios e provas. 2. Ressalvadas as diligências em curso, há de ser reconhecido aos defensores o direito de, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. As medidas investigativas sujeitas à reserva de jurisdição, quebra de sigilo, busca e apreensão, vedação do uso de redes sociais, etc., se não requeridas pelo Ministério Público, hão de ser submetidas previamente ao seu crivo. Ao final do inquérito, como desfecho, a partir de indícios preliminarmente apurados, ao Procurador-Geral da República incumbe, considerados cada um dos fatos: a. Pedir o arquivamento, b. Solicitar diligências complementares ou c. Encaminhar ao órgão local do Ministério Público para as providências que se fizerem devidas ou oferecer denúncia. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República reitera as manifestações anteriores pela parcial procedência do pedido, de modo a ser adotada a técnica da interpretação conforme a Constituição, ao artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a consequente adoção das medidas de conformação desse atípico inquérito ao sistema constitucional acusatório. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.